Eu saúdo a você que vai assistir esse vídeo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vou falar sobre teofania. A palavra teofania vem do grego tel, é Deus, e fania, aparição. Logo, cristofania. Então, é a aparição de Cristo no Antigo Testamento em forma humana. E também como uma forma de anjo do Senhor. E esse A de anjo, letra maiúscula, está se referindo a Jesus. Ou anjo de Deus, com A maiúsculo, também está se referindo a Jesus, tá bom? Ou podemos dizer Jesus fania, é a aparição de Jesus no Antigo Testamento em forma humana. Então, a teofania, tel é Deus, fania, aparição. Então, a aparição de Deus no Antigo Testamento, que era Deus, Jesus, em forma humana, certo? Manifestação de Deus à criatura humana em algum lugar ou acontecimento. A revelação imediata não era feita pelo Deus Pai, mas sim pelo Deus Filho. Anjo do Senhor, com letra A maiúscula, refere-se a Jesus Cristo. E anjo do Senhor, com A letra minúscula, refere-se a criaturas criadas por Deus ao seu serviço. Então, toda vez que a Bíblia Sagrada ela falar de anjo do Senhor, esse A de anjo sendo letra maiúscula, está se referindo a Jesus, ou anjo de Deus, com A maiúsculo. Quando o anjo a Bíblia fala sobre anjo com A minúsculo, está se referindo ao anjo criatura qualquer um tipo de anjo, tá bom? Com letra maiúscula é somente Jesus que tem, tá bom? Os anjos em si mesmos não possuem poder algum de abençoar alguém, apenas carregam as bênçãos até nós, a não ser que este anjo seja o anjo do Senhor, que é Jesus. Então, o A maiúsculo de anjo, só ele tem poder de abençoar. O A de anjo minúsculo é a criatura humana, angelical, né? Ele só tem poder de carregar as bênçãos até nós. Ele não tem poder de abençoar, apenas de carregar as bênçãos até nós, ok? Vejamos alguns textos referindo-os ao anjo com a letra A maiúscula do Senhor Jesus. Eu vou citar apenas várias passagens, depois eu vou abrir a Bíblia na versão evangélica e na versão católica para mostrar que tem diferenciação. A maiúsculo de anjo do Senhor, que é Jesus, tá bom? Eu vou apenas citar alguns textos, que são muitos, para não ficar cansativo. Se você depois quiser, vai dando pausa, vai anotando e vai conferir na sua Sagrada Escritura, tá bom? Apenas as versões mais fidedignas que apresentam esse A de anjo com letra maiúscula. As melhores versões, ok? Gênesis 16, 7, 11. Estes textos vão falar sobre que de Sarai e Agar. Gênesis 21, 17, Agar com Ismael. Gênesis 22, 11 e 15, Deus prova Abraão no sacrifício de Isaac. Então, nesses textos que eu estou dando aí, o capítulo, o versículo, o nome do livro, vai aparecer A de anjo com letra maiúscula nesses textos todinho. Gênesis 24, 40, o encontro de Rebeca com o servo de Abraão. Gênesis 31, 11, Jacó retorna à terra de seus pais. Gênesis 48, 16, Jacó abençoa José e os filhos deste. Êxodo 3, 2, Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Êxodo 14, 19, a passagem pelo meio do mar. Êxodo 32, 34, Moisés intercede pelo povo. Juízes 2, 1, 4, Deus repreende os israelitas. Juízes 5, 23, o cântico de Débora. Juízes 6, 11, 12, 20 e 22, o chamado de Gideão. 1 Samuel 24, 16, 17, Davi escolhe o castigo.
Segunda Reis 19:35, a destruição do exército dos assírios. Isaías 37:36, a destruição do exército dos assírios. Então, todos esses textos, esses livros com os capítulos e versículos, vai demonstrar que tem A maiúsculo de anjo do Senhor, que é Jesus falando, ok? Agora, eu vou abrir aqui a Bíblia na versão evangélica. O texto é Números 22, de 22 a 35. É o texto que fala aqui, o anjo do Senhor e a jumenta de Balaão, né? Eu espero que dê para visualizar. Eu circulei de caneta vermelha, onde está escrito a palavra anjo. Com letra maiúscula, tá certo? E eu acho que a imagem deve estar invertida aí no celular, mas aí você sabe que está invertida, mas você sabe que mesmo estando invertida a imagem, você vai perceber que o A de anjo está com letra maiúscula, certo? Esse é o texto de Números 22, de 22 a 35, os versículos. Eu vou ler os versículos para você ver na sua Bíblia. É o anjo do Senhor e a jumenta de Balaão. Versículo 22. Números 22, 22. Acendeu-se a ira de Deus porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. 23. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor, parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo caminho. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. 24. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo muro de um e de outro lado. 25. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor cozeu-se contra o muro e comprimiu contra este o pé de Balaão. Por isso, tornou a espancá-la. 26. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. 27. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor deixou-se cair debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com a vara. 31. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão e viu o anjo do Senhor, que estava no caminho com a sua espada desembaiada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostou-se com o rosto em terra. 32. Então o anjo do Senhor lhe disse, porque já 3 vezes espancaste a jumenta? Eis aí saí com teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. 34. Então Balaão disse ao anjo do Senhor, pequei porque não soube que estava neste caminho para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. 35. Tornou o anjo do Senhor a Balaão, vai-te com estes homens, mas somente aquilo que eu te disser, isso farás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Agora eu vou mostrar numa versão católica, tá certo? Eu igualmente, é o mesmo texto, coloquei um círculo de vermelho para ver que está falando a mesma coisa, tá vendo? As mesmas versões. Eu acredito que aí na filmagem vai aparecer invertido. Então, isso é para comprovar que não é só na versão evangélica não, na versão católica também está escrita a mesma coisa. Agora vamos para Juízes, capítulo 13, do versículo 3 a 21. Vai falar do nascimento de Sansão, certo?
Juízes, capítulo 13, versículo 3 a 21. Eu escolhi esses dois textos, de Números e Juízes, porque existem várias passagens tudo juntas, perdão, do anjo do Senhor, com a maiúscula. Como eles estão tudo aglomerados, então, por isso que eu selecionei esses. E grifei também de caneta vermelha, embora que aí no vídeo deva aparecer ao contrário, né? Eu vou ler nessa versão aqui, tá bom? Juízes 13, 9. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus, aqui já não é anjo do Senhor, anjo de Deus, mas também está com A maiúsculo, está se referindo a Jesus. Veio outra vez a mulher, quando esta se achava assentada no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. 13. Respondeu-lhe o anjo do Senhor. No 9 fala anjo de Deus com A maiúscula, e no 13 fala anjo do Senhor com A maiúscula, tudo se referindo a Jesus. Respondeu-lhe o anjo do Senhor, guarde-se a mulher de tudo quanto eu te disser. 15. Então Manoá disse ao anjo do Senhor, permite-nos deter-te, e te preparemos um cabrito. 16. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá, ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, e se preparares holocausto ao Senhor, o oferecerás, porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor, novamente, anjo do Senhor com letra maiúscula. 17. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor, qual é o teu nome, para que, quando se cumprir a tua palavra, e honremos? 18. Respondeu-lhe o anjo do Senhor, ele lhe disse, por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? 19. Tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjar, e os apresentou sobre uma rocha ao Senhor. E o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. 20. Sucedeu que, subindo para o céu, a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela, o que, vendo Manoá e sua mulher, caíram com o rosto em terra. 21. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Tá vendo? E para comprovar que não é só na Bíblia dos evangélicos, na Bíblia católica, circulei também de vermelho. Tá? Você vai perceber que o anjo aí, com letra maiúscula, A de anjo, letra maiúscula, está de vermelho aí. Só que eu acho que está aparecendo invertido aí na imagem. Muito bem, então Jesus apareceu em alguns minutos, algumas horas no Antigo Testamento, certo? Que era a teofania, a aparição de Deus no Antigo Testamento, ou cristofania, ou Jesusfania, que era anjo do Senhor ou anjo de Deus, tá bom? Jesus aparecia no Antigo Testamento. O Salmo 34:7 diz assim, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Muitas pessoas entendem errado esse texto. Esse texto é Jesus, tá bom? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Esse anjo é Jesus, embora que as versões não estejam com A maiúsculo, erroneamente, mas ele tinha que estar com A maiúsculo. O texto não está dizendo, os anjos do Senhor acampam-se. Não está, a frase não está no plural, o versículo não está no plural, está no singular, do início ao fim. Então, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Ora, só quem é onipresente, ou seja, está em todos os lugares ao mesmo tempo, quem é? É Jesus. Jesus é Deus, é o Deus Filho, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Só os três estão onipresentes em todos os lugares ao mesmo tempo. O anjo, criatura
angelical, ele não tem poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ou ele está num lugar, ou está em outro. Só quem pode estar em todos os lugares, na terra, céu e mar, é Deus, que é onipresente. Então, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Vê que o versículo todo está no singular. Salmo 34:7. Então, se fosse o anjo criatura angelical, o versículo estaria todo no plural. Aí diria, os anjos do Senhor acampam-se. Né? Então, está todo no singular, porque é Jesus, ok? As teofanias concedidas aos patriarcas, quem são os patriarcas? Abraão, Isaac, Jacó, do Antigo Testamento, consistiu em manifestações de aparência de corpo humano. O Senhor e 2 anjos apareceram a Abraão. Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Em Gênesis 18, de 1 a 33, do capítulo 19, de 1 a 29, o Senhor Jesus tomou alimentos para si e para os outros 2 anjos que o acompanhavam, provando assim que não só ele, Deus Filho, tomou forma humana, como também os 2 anjos que o acompanhavam. Aqui era Jesus e 2 anjos que foram lá com Abraão, né? Porque ele ia destruir Sodoma e Gomorra, né? Jesus ficou conversando com Abraão e os 2 anjos foram tirar Ló de Sodoma. Ok? Esses 2 anjos é que vão ao encontro de Ló, né, sobrinho de Abraão, e de toda a sua família, para retirar de Sodoma, enquanto o anjo do Senhor, que é Jesus, conversava com Abraão a respeito do destino daquela cidade. Finalmente, no Novo Testamento, o Verbo, que é Jesus, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como unigênito do Pai. A presença divina habitou o corpo de Cristo, Jesus, como em um templo. Jesus possuía um corpo humano, ou seja, carne e osso, mesmo depois de ressuscitar ao 3º dia, atravessando portas e comendo com os apóstolos, e sendo-lhe apalpadas as mãos, os pés e o lado, e desapareceu da vista deles. Isso está registrado em Lucas 24, 36 a 53, João 20, de 19 a 31, o capítulo 21, de 1 a 14, e Atos 1, de 6 a 11. Jesus como Melquisedeque, logo no início da Bíblia, em Gênesis. Melquisedeque é o Cristo pré-encarnado, ou seja, pré-existente. A verdade está solidamente baseada de que a obra sacerdotal de Jesus é tão superior à de Arão, quanto o relacionamento, comunhão com Deus, como filho é superior à posição dos anjos. Jesus Cristo é o sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas concernentes a Deus, e apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Jesus está acima de todas as figuras veterotestamentárias e acima de todos os outros mediadores. O sumo sacerdócio real de Cristo é dizer que o seu sacerdócio transcende todos os outros, porque é segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, o sacerdote que recebeu diretamente de seu pai, o Deus Altíssimo, segundo a regra, lei estabelecida por Deus Pai, segundo a determinação e autoridade de Deus Pai, segundo a regulamentação superior de Deus Pai. Jesus, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, exerce autoridade real, bem como sacerdotal. E aqui o texto é em Gênesis, capítulo 14, versículo 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E aqui nós temos o 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, né, que tem vinho, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão,
pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Ou seja, o dízimo ainda não tinha sido nem instituído, mas Abraão deu o dízimo para Melquisedeque, para Jesus. E aqui vem a explicação mais enfática no Novo Testamento. Hebreus, capítulo 7, versículo 1. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz. Versículo 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdote têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Como eu falei antes, o único anjo que tem poder de abençoar alguém é Jesus. Anjo, criatura normal, não tem poder de abençoar ninguém, só de trazer a bênção, ou de carregar a bênção, mas de abençoar diretamente, só Deus. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior, Abraão, é abençoado pelo superior, Jesus. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive, é aquele que se testifica que vive, que é Jesus, né? Então, é a teofania. Melquisedeque é uma demonstração de teofania de Jesus no Antigo Testamento. E nós vamos ver também Jesus do Antigo Testamento quando Jacó luta com Jesus, né? Isso está registrado em Gênesis capítulo 32, versículo 24. Eu estou lendo esses textos todos porque os meus vídeos, em geral, é para quem gosta de adquirir conhecimento, né? De se fundamentar na palavra de Deus, né? Então, os vídeos são longos, todavia são compensativos, porque você vai aprender muito sobre a interpretação dos textos sagrados. Jacó luta com Jesus. Gênesis 32, 24. Ficando ele só, ele lutava com ele um homem, até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Ou seja, o anjo, criatura normal, não tinha poder de abençoar, mas Jesus tem. Então, por isso que Jacó está pedindo que Jesus abençoasse ele. Versículo 27. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Muito bem. Em Oséias 12, 13, no ventre pegou do calcanhar de seu irmão, no vigor da sua idade, lutou com Deus,
Lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe pediu mercê. Em Betel, achou a Deus, e ali falou Deus conosco. O Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome. Muito bem, então vamos ver como se travou essa luta de Jacó com Deus, né? No vale de Jaboque. Eu vou ler o comentário, que é muito importante e interessante isso, né? Jacó, antes do Jaboque, não era de todo mal, nem depois disso perfeito. Ele continuou no decorrer de sua vida uma peregrinação de aprendizado. Um teste de aptidão foi-lhe encarado para as tarefas mais importantes que estavam por ser-lhe confiadas. Deus provou Jacó, demonstrando como ele desejava intensamente uma coisa que só Deus poderia lhe dar. Jacó era tendencioso a fazer as coisas por conta própria. O pedido do anjo, que era Jesus, para que Jacó o deixasse ir, foi feito unicamente por amor a Jacó, e não para o bem do anjo. Um homem não poderia encarar Deus diretamente, face a face, e sobreviver. Aleijado pelo toque na articulação da sua coxa, percebeu que estava lutando com mais do que sangue e carne. Se retivesse o anjo por mais tempo, estaria correndo sério perigo de vida, pois era uma batalha desigual. Preferiu antes arriscar a sua vida, em vez de perder a oportunidade de receber a bênção do Senhor Jesus. Jacó lutou a noite inteira com Jesus, na forma de homem. Só o mensageiro divino como Jesus o abençoaria e mudaria o seu nome. Na adversidade, aprendemos a confiar em Deus. Jacó tornou-se verdadeiramente vitorioso na vida, quando reconheceu a supremacia de Jesus. Jacó prevaleceu contra Jesus somente pelo fato de ter se apegado a ele. Ele roga misericórdia e uma bênção. Jesus se deixara vencer, pois poderia ter escapado muito facilmente das mãos de Jacó, pois além da coxa, ele poderia ter feito o mesmo com seus braços, etc. A determinação de Jacó era muito mais patética do que ameaçadora. Jesus, em sua misericórdia, graça, comovido de um sentimento de piedade, compaixão e dó, vendo o desespero de Jacó, resolve abençoá-lo. Jesus, mais tarde, ensina que a importunação, através da oração, é um requisito muito importante para se obter a resposta, o favor de Deus. Não porque não esteja disposto, mas porque ele honra a nossa persistência, que é evidência de nossa abertura de intimidade para com ele. Jacó nunca mais poderia ficar satisfeito com coisas materiais ou com uma multidão de filhos. Ele precisava era ter Jesus. O nervo da coxa de Jacó, para nós hoje em dia, representa a cicatriz feita na nossa alma, deixado pelo nosso combate mortal com Deus, quando ele nos faz lembrar do seu domínio completo e total sobre nossas vidas, podendo ainda ficarmos admirados de ainda termos sobrevivido, sabendo nós muito bem que foi apenas causada pela incrível graça e misericórdia de Jesus para conosco. Então, é como diz aqui no versículo 30, Gênesis 32, versículo 30. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Jacó não estava lutando com Jesus de soco. Era apenas de segurá-lo, para que ele não fosse embora. Só te solto depois que tu me abençoares. Ou seja, Deus estava vendo a persistência, como no caso daquela viúva que falou com o juiz. Todo dia incomodava o juiz não aguentou mais o incômodo, toda hora
viúva incomodando ele para julgar a causa dele, ele resolveu julgar de imediato. Não temia a Deus nem aos homens, mas só pela importunação o juiz julgou a causa da viúva. Então, a briga de Jacó com Jesus, com Deus, com o anjo do Senhor, A maiúsculo, ela apenas de segurá-lo. Tá bom? Então ele se arriscou e pagou o preço. Teve a coxa ferida, né? Mas recebeu o que ele queria, que era a bênção. Então, a bênção, ele queria a bênção e recebeu. Agora nós vamos ver a descrição de Jesus no Apocalipse, que é a mesma que está escrita em Daniel, tá certo? Aqui vai falar o texto de Apocalipse, e depois o texto de Daniel, de Jesus. E esse texto aqui é muito importante, que eu vou ler, é extenso, mas vale a pena, ok? Apocalipse 1:12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Aqui também é Jesus. Aqui, embora não esteja falando diretamente que é anjo, mas está se referindo a Jesus, tá bom? Apocalipse capítulo 1, versículo 16. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés, como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Agora vamos falar sobre a mesma descrição desse ser, que é Jesus. A visão que Daniel teve como resposta de oração a Deus, né? Daniel 8,16. E eu vi uma voz de homem entre as margens do lago, e qual gritou, e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Daniel capítulo 9, versículo 20. Estando eu ainda falando e orando, e confessando o meu pecado, e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Estando eu, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Daniel capítulo 10, versículo 1. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve inteligência da visão. Naqueles dias eu, Daniel, plantei durante 3 semanas. Manjar desejava e não comi. Nem carne nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do 1º mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei. E eis um homem vestido de linho, que é Daniel, vai fazer a mesma descrição de Apocalipse. E eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz, e o seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou,
e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, é que eu vim. Mas o príncipe do rei da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive a vitória sobre os reis da Pérsia. Agora, vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ao falar ele comigo estas palavras, dirigiu o olhar para a terra e calei. Versículo 16. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, por causa da visão, me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com meu Senhor? Porque, quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Versículo 18. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem, e me fortaleceu. Ele disse: não temas, homem muito amado. Paz seja contigo, ser forte, ser forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. E ele disse: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade. E ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Muito bem. Em Daniel 8,16, Jesus, entre as margens do Ulai, gritou e deu ordem a Gabriel: faz Daniel entender a visão. Já em 9:3:20, Daniel intercede pelo povo e por si a Deus, suplicando perdão, misericórdia e graça. Em Daniel 10:1-3, Daniel humilhava-se e afligia sua alma para entender melhor o propósito divino acerca dos eventos que aconteceriam à igreja de Deus. Havia então ainda alguma coisa que Daniel não entendia, mas sobre a qual desejava ardentemente receber iluminação, sobre os capítulos 8 e 9. Como resultado, após sua súplica e jejum de 21 dias, recebe a visita do próprio Senhor Jesus, que antes havia dado ordem a Gabriel para dar entendimento da visão a Daniel. Há certas coisas na vida que você tem que fazer pessoalmente. Daniel recebe informação do próprio Senhor Jesus, mais pormenorizada sobre os acontecimentos incluídos nos grandes esboços de suas visões anteriores. Daniel foi visitado por um ser muito majestoso, Cristo, cuja descrição dele aqui é como em Apocalipse. Tendo Daniel caído ante a majestosa aparição, Jesus se aproximou e colocou a mão sobre ele, a fim de dar-lhe segurança e confiança para subsistir em sua presença. Não temas, Daniel, continuou Jesus. O profeta não tinha motivo de temor perante um ser que, embora divino, fora-lhe enviado por ser ele muito amado, e em resposta à sua fervorosa oração. Miguel, o anjo mencionado em 10, capítulo 3, 13 e 21 e 12, 5 a 10, veio para ajudar Jesus em contendas de palavras com o diabo, o acusador, diante do Pai, pois o povo de Israel estava em pecado, cheio de ilegalidade, e Jesus teve a vitória. O Senhor Jesus não cedeu à tentação de Satanás, como nos 40 dias no deserto, em Lucas, 4, capítulo 4, 1 a 13. Pois se houvesse dado pessoalmente uma surra ou uma pisa no diabo, ele o acusaria diante de Deus Pai, de ter Jesus abusado de sua autoridade e poder,
para se gloriar, mostrando as marcas no seu corpo, carregadas de hematomas. Jesus então bastou chamar apenas Miguel, ou seja, não precisou chamar um exército inteiro para guerrear, para dar conta do recado. Miguel é um dos primeiros príncipes que governa e protege as atividades de Israel. Alguns anjos exercem influência sobre nações. O príncipe regente da Pérsia, um anjo mau, cuja habitação se encontra no mundo invisível, tentou manter cativo os israelitas, impedindo o retorno deles à sua pátria. Isso nos faz perceber o poderoso controle que estes principados e governo das trevas podem exercer sobre nações e questões nacionais. Exércitos demoníacos se opõem aos propósitos de Deus, e de que lutas terrenas muitas vezes refletem o que acontece no mundo invisível, e que a oração e o jejum podem afetar o resultado. Jesus, envolvido em conflito espiritual, ele lutará para garantir que a Pérsia e a Grécia sejam impedidas de obstruir os propósitos de Deus Pai. Em Efésios capítulo 6, versículo 10 e 18, vai falar da armadura espiritual, vai falar desses anjos caídos que estão aqui na terra para tentar nos afligir. Então, bom, eu falei de teofania, a aparição de Jesus no Antigo Testamento, em forma de anjo de Deus, A maiúsculo, e anjo do Senhor, A maiúsculo, anjo do Senhor. E também na descrição desses de Jesus em Apocalipse e em Daniel. E é interessante que nesse livro de Daniel, houve uma denominação aí, que eu não vou citar, que até sugeriu substituir o anjo. Se o seu anjo está fraco, então troque o seu anjo. Bote um anjo forte no lugar. Mal eles sabiam, não interpretaram direitamente ou corretamente a Sagrada Escritura, que esse anjo era Jesus. É que Jesus mandou Gabriel dar uma revelação a Daniel. E ele deu. Só que ele não entendeu muito bem o que Gabriel falou para ele da revelação. Então ele passou 3 semanas jejuando para saber. E Jesus vinha. Só que o diabo, o Satanás, quis impedir Jesus de trazer a revelação, de trazer a palavra, a Bíblia Sagrada para Daniel, né? Uma porção dela. E é como eu falei aqui, é como nos 40 dias, 40 noites que Jesus foi tentado antes de começar o seu ministério, lá no deserto. E o próprio Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, né? Jesus poderia muito facilmente ter destruído Satanás, deixado ele todo quebrado, esculhambado. Mas se ele fizesse isso, ele teria cedido à tentação. Porque Jesus disse, porque o diabo disse, se tu é Deus, transforma essa pedra em pão. Não só de pão viverá o homem, né? Mas de toda a palavra de Deus. Então, se tu é filho de Deus, te joga daqui, porque os seus anjos darão ordem a teu respeito para te guardarem dos teus caminhos. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, o diabo, 40 dias, 40 noites, apenas algumas coisas a Bíblia fala do que Satanás fez para tentar Jesus lá no deserto. Para Jesus desistir. Sabe lá o que o diabo falou para Jesus? Rapaz, tu vai morrer para essa cambada de vagabundo, de miserável, de pessoal que não merece o menor respeito, menor consideração. Vai morrer para esse bando de iníquos, injustos. Vai morrer para essa cambada aí que não vale nada. O diabo fez de tudo nos 40 dias lá no deserto para Jesus desistir da sua missão. E a Bíblia fala apenas que quando ele saiu de lá, aqueles 3 casos, né, da tentação. Mas foi 40 dias de tentação. Que o diabo tentou convencer Jesus. Ele achava que como conseguiu convencer Adão e Eva a comer do fruto da árvore proibida através da serpente, ele achava que ia conseguir convencer Jesus, né, de desistir do plano espiritual de salvação à humanidade. Se Jesus tivesse cedido à tentação e descido o sarrafo nele, depois de um longo tempo, ele ia aparecer, porque ele ia demorar para se recuperar. Que a surra que Jesus desse nele ia passar muito tempo para se recuperar. Aí quando ele tivesse mais ou menos recuperado, ele ia se apresentar junto ao Pai, ao Deus Pai.
olha, isso aqui foi teu filho que fez comigo, olha o que teu filho fez comigo. Eu tentei ele, né? E ele não resistiu e me desceu o sarrafo, olha o que ele fez comigo. Mas Jesus não fez nada disso. Ficou aguentando ele 3 semanas. E quando Jesus viu que estava demais, né? Olha, 3 semanas são 21 dias. Jesus passou no início do ministério dele, aqui foi 40 dias, né? Lá no deserto, que o Espírito Santo levou ele. 3 semanas, 21 dias. Aí ele disse lá, não, já chega. Não precisou de muita coisa, não. Jesus só chamou, Miguel, vem cá. Ok, faz a obra aí. Miguel sentou-lhe o carrafo no maligno, no diabo. Não precisou chamar legião de anjos, exército, ele só chamou um anjo só, Miguel. Miguel, vem aqui. Aí Miguel fez a obra. Mas Jesus não fez pessoalmente. Mandou Miguel fazer, tá bom? Então, teofania. Teo é Deus. Fania é aparição. Cristofania é a aparição de Cristo. Jesus fania é a aparição de Jesus no Antigo Testamento, como anjo do Senhor, como anjo de Deus. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém.